Hoje falaremos de Tomé, também conhecido como Dídimo. Ficou famoso por seu episódio de dúvidas após a ressurreição de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui a gente conversa de forma simples e profunda sobre temas da Bíblia, explorando suas histórias, mensagens e ensinamentos para os dias de hoje. Se você quer entender mais sobre a palavra e como ela se aplica à nossa vida, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos nesta caminhada. Tomé, também conhecido como Dídimo, ficou famoso por seu episódio de dúvidas após a ressurreição de Jesus, o que lhe rendeu o título de Tomé. Duvidoso, apesar de ter caminhado com Jesus e testemunhado muitos milagres, ele não estava presente quando Cristo apareceu aos outros discípulos após a ressurreição. Esse momento crucial de ausência criou uma barreira para sua fé, uma vez que ele viu evidências concretas para acreditar que Jesus havia realmente voltado da morte. Sua famosa declaração em João capítulo 20, versículo 25. Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum crerei. Reflete a profundidade de sua dúvida. Tomé desejava provas físicas, não por malícia, mas devido à intensidade de sua desilusão com os eventos traumáticos da crucificação. Ele não queria apenas crer nas palavras dos outros, mas ansiava por uma experiência direta com o Cristo ressuscitado. Esse episódio é fundamental, pois a dúvida de Tomé é a dúvida de muitos. Em alguns momentos da vida, todos os crentes podem questionar a fé, especialmente quando enfrentam tragédias ou momentos de incertezas. A história de Tomé nos lembra que o questionamento não é o fim da fé, mas pode ser o início de uma jornada mais profunda de busca por respostas e significado espiritual. Tomé não é uma figura de reprovação, mas um exemplo de um seguidor que, mesmo em meio à dúvida, busca a verdade. O episódio de sua dúvida é um convite para todos refletirem suas próprias crises de fé. Será que, como Tomé, temos suficiente para admitir nossas incertezas? Mais do que isso, temos coragem de buscar as respostas que desejamos? Esta questão ecoa em todos, que como eles se encontram em momento de dúvida e ceticismo. O final dessa parte de sua jornada aponta para algo maior. A dúvida de Tomé preparava o terreno para um encontro transformador que viria a redefinir sua fé e sua compreensão sobre quem Jesus era. Seu ceticismo abriria as portas para uma confissão de fé que ecoaria através dos séculos. Antes de sua famosa dúvida, Tomé foi um dos 12 apóstolos que Jesus chamou pessoalmente para segui-lo. A Bíblia não registra o momento exato de seu chamado, mas como os outros discípulos, Tomé deixou tudo para trás para seguir Jesus. Isso significava abandonar sua vida anterior, o lar, o trabalho e sua rotina diária, para embarcar numa jornada de fé, cheia de desafios e transformações. A caminhada ao lado de Jesus foi marcada por momentos intensos de aprendizado. Tomé, junto com os outros discípulos, testemunhou muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus Cristo. Viu a cura dos enfermos, a multiplicação dos pães e peixes e até mesmo a ressurreição da morte de Lázaro. Experiências moldaram sua visão de mundo, fortalecendo seu compromisso com o Mestre.
embora ele nem sempre compreendesse a profundidade da missão de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16, é onde vemos um dos primeiros indícios da personalidade de Tomé. Quando Jesus descia retornar à Judeia, onde sua vida estava em risco, é Tomé quem encoraja os outros discípulos a acompanharem Jesus, dizendo: "Vamos nós também para morrermos com ele." Suas palavras revelam um misto de coragem e pessimismo, um reconhecimento de que seguir Jesus envolvia grandes perigos, mas também uma disposição inabalável de enfrentar esses perigos ao lado do Mestre. Esse momento nos oferece uma visão mais complexa de Tomé. Ele não era apenas um homem de dúvida, mas também, além de com uma coragem realista, entendia que Jesus era um chamado difícil que exigia sacrifício e uma entrega total. Sua disposição de chegar até o fim, mesmo que esse fim significasse a morte, demonstra a profundidade de seu compromisso. No entanto, apesar dessa bravura, Tomé, como os outros discípulos, ainda não compreendia plenamente a missão de Jesus Cristo. Ele via Jesus como o Messias, mas sua compreensão do que isso significava ainda estava limitada. Sua jornada espiritual estava apenas começando e seria transformada para sempre após o evento da ressurreição. Os milagres realizados por Jesus serviram como um poderoso testemunho para os discípulos e Tomé. Tomé estava presente em muitos desses eventos. Ele viu de perto a manifestação do poder divino em situações que pareciam impossíveis, o que foi moldando sua fé. Cada milagre representava uma oportunidade para fortalecer sua confiança de que Jesus era de fato o Filho de Deus, enviado para redimir o mundo. Entre os milagres mais marcantes para Tomé estava a ressurreição de Lázaro. No Evangelho de João, capítulo 11, Jesus trouxe Lázaro de volta à vida depois de 4 dias de morte. O caso causou grande espanto entre todos os presentes. Para Tomé, esse milagre foi uma demonstração inquestionável do poder de Jesus sobre a vida e a morte. Ainda assim mesmo, após ver tal maravilha, ele lutaria com suas dúvidas. Mais adiante, além disso, Tomé testemunhou curas milagrosas, como a do cego de nascença e a do paralítico. Ele viu demônios sendo expulsos e multidões sendo alimentadas com recursos mínimos. Essas demonstrações do poder divino moldaram sua fé inicial, mas não eliminaram completamente sua inclinação ao ceticismo. As experiências físicas e visual ainda não haviam penetrado nas camadas mais profundas de sua compreensão espiritual. O testemunho dos milagres foi uma parte crucial na jornada de Tomé, assim como é para muitos crentes. Eles são sinais visíveis que apontam para uma realidade maior, o reino de Deus. Mas assim como Tomé, muitos podem presenciar milagres e ainda lutar com questões internas mais profundas sobre a fé. Isso nos mostra que a verdadeira transformação não está apenas no que vemos, mas na maneira como essas experiências tocam o nosso coração.